Tá começando o 50 a mais, com frescor das boas notícias das ondas cerebrais. Fernando, então, já que você tá de havaiano, vamos surfar as ondas cerebrais. Lembra do Magno? Opa. Só falta o bigode, né, do Magno. Essa é 50 a mais, o Magno. Estamos aqui começando mais um episódio, hoje com um convidado muito especial, amigo de longa data, foi calouro do Dr. Fábio Atuí, foi meu parceiro no programa Bem-Estar também, sabia disso? Sabia. Tem estrada, Dr. Fernando Gomes, @Dr. Fernando Neuro, sucesso na internet, nas redes sociais. Tem um programa... E na TV, na telinha, na telona, na tela do seu celular. O menino dos olhos da Fátima Bernardes. Opa! Bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês, pessoas amigas. Ah, legal. E também muito sérias em tudo que fazem. Então... Doutor, eu estou brincando da Fátima Bernardes porque o senhor foi primeiro no Bem-Estar e ela roubou o senhor da gente, né? Não foi assim, mais ou menos assim? Primeiro eu recebi um convite, fui no Bem-Estar, simultaneamente, porque foi naquela época em que o programa dela havia sido inaugurado, acho que em 2012, alguma coisa assim. E ela me chamou também. E aí, de alguma forma, o pessoal gostou e ela se adiantou ali no convite. Basicamente, roubaram você. Ela tinha mais moral, e tal. E desde então, o doutor vem fazendo conteúdos super legais sobre essa área tão distinta, tão importante, né? Nosso funcionamento do cérebro, como neurologista, como neurocientista também, né, doutor? Aí você me pegou. Eu quero fazer uma pergunta para você que é que eu quero fazer. Faz anos que eu não tive chance. Qual é a diferença do neurologista, do psicólogo, do psiquiatra, do neurocientista? Por que tem um termo novo, neurocientista? A neurociência é uma forma de você determinar tudo o que envolve o estudo das faculdades neurológicas aplicadas ou não à prática clínica. Eu vou dar um exemplo. Um neuropsicólogo é um psicólogo que tem um viés em fazer avaliação de cognição, de inteligência. Você tem um engenheiro de computação que pode estudar modelos matemáticos de como funcionaria os circuitos cerebrais. Também faz neurociência. O indivíduo que estuda comportamento, por exemplo, animal, a etologia num zoológico, ele também pode ser considerado um neurocientista se ele verifica a manifestação clínica do próprio órgão do sistema nervoso central. Então, neurociência acaba sendo um tema bem amplo, né? O que acaba abarcando todas essas especialidades, como, por exemplo, a psiquiatria, a neurocirurgia, a neurologia, a psicologia e ciências afins. Então, mas nem todo neurologista é um neurocientista? Todo psiquiatra é um neurocientista? Não necessariamente. Se você topa, de alguma maneira, se enveredar pelo estudo do funcionamento do cérebro humano, ou do cérebro animal, ou do sistema nervoso, você pode ser chamado de um neurocientista. Em última análise, por exemplo, um trabalho de neurocirurgia é um trabalho neurocientífico. Mas é um termo que abraça muitas coisas e muitos conceitos. Não necessariamente ligado à educação formal. Uma pessoa Exatamente. pode não ter uma educação formal e estudar hoje... o comportamento do cérebro e, de alguma maneira... Sim, de alguma forma ele está fazendo neurociência, mas hoje em dia existem cursos, né, de graduação e pós-graduação com essa terminologia. A gente já teve aqui outras conversas muito boas, né, sobre essa neuroplasticidade do cérebro, como é que o cérebro envelhece bem, ginástica para o cérebro, né? A gente já teve neurologista, já teve vários psicólogos. E agora nós estamos coroando com você aqui. Como é que então a gente fala, né, para esse público aí que está acompanhando a gente, os 50 a mais, tão preocupado com tudo, né, esses esquecimentos, o que é normal, o que não é normal. Outro dia, por exemplo, eu fui levar as compras de casa pelo elevador de serviço, deixei numa porta, achando que era minha, desci, voltei para abrir a porta de volta. Cadê as compras? Tinham sumido. Quase chamei a polícia. Quando eu vi, eu tinha deixado no 20º andar, no 12, na verdade. Eu moro no 7º. Cara, eu fiquei assustado, Doc. Esse é brain fog. Completamente assustado. Devo ficar preocupado? 56 anos, esquece onde põe as compras. Se você tem prejuízo no seu dia a dia de uma forma recorrente, você deve ficar preocupado e procurar um especialista para fazer uma investigação. Muito mais do que imaginar que você tem Alzheimer, existem inúmeras outras causas, que pode ser desde adaptação ao estilo de vida, ao estresse crônico que você venha vivendo, hipovitaminoses, alteração do funcionamento da tireoide. Porque todo mundo vai logo no Alzheimer, mas tem toda uma estrada. Tem toda uma estrada. O sono também. O sono, a utilização de substâncias psicoativas. As vitaminas. A gente vive um mundo muito diferente hoje em dia, né? Então a gente fala até mesmo de esgotamento mental, mas nós sabemos que existe uma preocupação muito grande com performance, por exemplo, no mundo corporativo.
Então, de uma maneira indiscriminada, e a gente não entende nem exatamente como, mas pode supor, pessoas que tomam psicoestimulantes pela manhã para aumentar a performance, aí chega à noite elas precisam descansar. Aí tomam, então, medicamentos para dormir. E você pode imaginar o que isso vem a acontecer, né? Então, em vez de procurar uma substância recreativa, ela acaba buscando uma substância para aumentar o funcionamento do cérebro e com isso entregar, entre aspas, uma performance melhor. Então, você pode imaginar, uma pessoa pode chegar num ponto de esgotamento mental, de repente, porque adotou um estilo de vida bem distante, né, do que seria o conveniente para a saúde do órgão. E não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça, o órgão cobra. E a gente sabe que ele responde a estímulos, né? Então, se a gente acaba vivendo de uma forma muito acomodada, veja, a tecnologia ela vem para ajudar. Então, você tem os smartphones, diversas formas de melhorar sua memória, de deixar de esquecer coisas, mas você vai se apoiando. Basicamente é isso que acontece. De repente, numa situação em que você não está muito favorável, quer seja emocionalmente ou do ponto de vista de esgotamento mental, pode ser que você vivencie essas situações bem desagradáveis. Quantos telefones você sabe de cor? Eu sei os antigos. Eu sei da minha avó de 1970 Falou um e pouco. dia. Mas eu não sei os atuais, eu não sei o do meu filho, porque tá na memória do nem se celular. preocupa com isso, né? Isso a gente deveria saber? Isso é um exemplo de como o nosso cérebro ele é plástico. Você pode estimular ele para que você tenha uma memória bem ampla, ou então simplesmente ir surfando na tecnologia que surge pela frente. Tempos atrás, em Londres, quando não existia esse negócio de Waze, o taxista londrino era um camarada diferenciado do ponto de vista cognitivo, porque as provas para que ele tivesse a habilitação como taxista eram severas. Ele precisava saber o nome de muitas ruas, caminhos, horários de funcionamentos, de monumentos, de museus e coisas afins. E só depois dessa prova que ele poderia ter o título de trabalhar. Estudaram essas pessoas. E, por exemplo, em ressonância magnética de encéfalo, viram que nesses indivíduos o hipocampo, que é uma área cerebral responsável pela memorização, era mais desenvolvido, inclusive, em termos volumétricos. E quando eles aposentavam, e for feito então a ressonância depois, esse mesmo hipocampo que era, entre aspas, hipertrofiado, fazendo uma alusão, olha só, é um órgão que tem estruturas microscópicas, né? Ele também regredia, mostrando que existia uma correlação entre o uso e a própria manifestação volumétrica. Músculo. A meditação muda o córtex cerebral, o hábito, né? Não é uma vez que você vai realizar isso. Então, você dá o estímulo, você vai ter o resultado. E tem outras coisas que influenciam também. Eu estou vendo vocês dois aqui, dois camaradas charmosos com óculos. E eu vejo que, assim, você tem um problema de visão, veja, 2/3 da nossa mente utiliza informação visual para construir tudo, né? A gente trabalha muito com imagem mental, mais do que a gente imagina. Você tem um problema, você vai no oftalmologista, ele te prescreve ali alguma coisa para corrigir a sua refração e você compra um óculos bacana, uma lente boa, coloca ali, isso é fashion. Você resolve uma parte do problema a longo prazo. Estamos falando de 50 a mais, né? Todo mundo sabe, bateu ali os 40, 50 anos, você já começa a ter que... Brasil curto ali. Está um pouquinho. Só que 10 anos depois que isso vem acontecendo, um problema semelhante relacionado com o envelhecimento ocorre também no aparelho auditivo. E o que acontece? As pessoas, por preconceito ou talvez por questão da gente falar pouco sobre isso, deixam de procurar um otorrino e tentam segurar ao máximo a ideia de colocar um aparelho auditivo. E quando eu vou colocar, já passou 1 ou 2 décadas do que realmente seria necessário. O que acontece? Todo esse tempo que passou foi uma janela que a qualidade da informação auditiva que passou entrando no cérebro, ela foi decaindo. Então, você pode imaginar que vai existir sim um declínio cognitivo, lento e progressivo, porque lento e progressivamente a qualidade da informação que está chegando para o seu cérebro está pior. Isso é um ponto que pode ser levantado aí uma bandeira como uma maneira de você evitar um declínio cognitivo muito ali importante. Com 60, 70 a mais. E é bom lembrar também que às vezes a questão não é nem ligada à audiometria, é mais sobre a questão de como o cérebro está ou não entendendo o significado do que tem que ser ouvido, né? Exato. Você faz audiometria, está tudo ok. Mas eu continuo sem escutar bem, eu não estou compreendendo as palavras. Pode ser, então, alguma questão cognitiva? Pode ser alguma questão cognitiva e também a simples questão de você precisar de algo que venha amplificar para refinar, como, por exemplo, o óculos faz com a visão, a qualidade do que entra de informação. Mas o aparelho de audição, ele não é tão bom quanto o óculos no sentido de eficiente. Eu já vi idosos usando que quando chega num ambiente que tem muito barulho, ele consegue. Ele prefere desligar o aparelho porque fica uma coisa... É difícil. É difícil. A adaptação é difícil muito mais difícil do que no óculos.
Muito mais. Como é que é? Cara, eu acho que Mas assim, isso quer aí dizer, vai chegar. a gente tem que ser estimulado. O nosso cérebro vai funcionar melhor se ele está sendo desafiado e estimulado. Sim, sim. Existem evidências, né, que o cérebro vai mudando no decorrer do tempo. Então, a gente sabe, o ser humano ele não nasce pronto. Tanto é que o bebezinho, a coisa mais linda ali, mexe os 4 membros, mas não anda. Ele demora pelo menos 1 ano, apesar de ter força motora nos 4 membros, para ganhar maturidade do sistema nervoso, ficar de pé e caminhar. Em termos de comportamento, isso vai para casa dos 20 anos de idade. Porque fibras brancas estão sendo desenvolvidas, que são as fibras que fazem comunicação. E tem cara que não fica maduro nunca. Não adianta. Pode ficar, vai embora. Agora, a questão da audição que vai se perdendo tem relação hormonal também, pode até influir a produção de testosterona para os homens nessa faixa dos 50 anos? Isso pode ter correlação, mas em questão à audição mesmo, tem a ver com o aparato auditivo mesmo e com o próprio processo como que você de perde envelhecimento. a questão da parte social mesmo, né? Não, de ouvir, sem sombra de dúvida. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala de atenção, existem alguns domínios da atenção. Então, tem a atenção concentrada, que é prestar atenção no que você está fazendo, né? Atenção dividida. Você está falando com uma pessoa, chega uma outra demanda, você resolve outra demanda, talvez até ao mesmo tempo. Isso seria o que todo mundo tenta fazer quando liga celular, tela e tudo ao mesmo tempo. A atenção alternada. Então, você está numa conversa, numa festa, por exemplo. A pessoa de idade refere isso mais. Aí está conversando com uma pessoa, chega alguém e faz uma pergunta que não tem nada a ver, aquilo que o jovem faz com muita naturalidade, vira para o lado, responde, volta, como se fosse uma chavinha, isso já não é tão tranquilo para o cérebro resolver. E isso é normal. É por isso que a gente... Já não é, não. É por isso que a gente entrevista de 2 aqui para deixar os caras mais confusos, entendeu? Então cada um pergunta uma coisa, né? Aqui, uma pergunta envezada que vem assim, e aí o negócio... Não, peraí, ué, né? Mas a ideia de que se eu estimular mais meu cérebro, eu vou retardar ou vou estimular demorar mais para piorar o meu cérebro, vamos dizer assim, é um fato. Ela é um fato. A gente observa isso em doenças, por exemplo, o próprio Alzheimer. Vou dar um dado aqui simples, interessante e concreto. Se você pegar um grupo de pessoas que têm a mesma doença, estou falando do Alzheimer, e você comparar anos de escolaridade, o pessoal que frequentou menos a escola, o impacto da doença, do ponto de vista clínico, ele é muito mais acelerado, rápido e evidente. Isso porque quem estudou, passou mais anos na escola, teve que resolver mais problemas de ordem cognitiva do que a outra pessoa que simplesmente se ocupou da vida ordinária, da vida comum. E isso faz diferença. Então, a hora que você tem o comprometimento de alguns circuitos, você já tem outros caminhos que já foram trilhados. Então fica mais fácil de resolver. Por exemplo, uma pessoa que fala 2, 3, 4 línguas, ela tem uma facilidade de comunicação trabalhada muito maior do que uma pessoa que fala apenas uma língua. Quiçá um analfabeto, por exemplo. Você fica simplesmente com um caminho, e esse caminho fica muito vulnerável. Então, se você estudar mais, não precisa se estudar, sabe? Eu digo assim, se você se envolve de uma maneira curiosa, tenta aprender coisas diferentes e faz coisas diferentes, sempre você deixa o seu cérebro mais tenaz para resolver esse tipo de problema. O Fernando brinca comigo, me tira sarro da minha cara, porque eu estou estudando japonês. E não tem absolutamente nenhum motivo para estudar japonês, a não ser o fato, primeiro porque eu gosto muito da cultura japonesa, mas a não ser o fato que eu quero estimular meu cérebro no limite. Ler partitura em japonês? Não, mas você sabia que isso tem todo sentido. Eu escrevi um livro, eu publiquei, e eu batizei o nome dele de O Cérebro Ninja, fazendo uma alusão a isso que a gente tem na sociedade. Pô, o cara fez aquilo de uma forma descolada e rápida, ele é um ninja. Mas eu fui atrás do ninja mesmo, do comportamento daquelas pessoas que viviam na época dos samurais e do shogunato, né? E, realmente, a língua japonesa, o processo de alfabetização é diferente do nosso alfabeto, mas aí você está falando dos ideogramas e tudo. Eu estou aprendendo só a falar. Mas você vai acabar chegando nesse nível de curiosidade. Escrever. Assim, a criança no primeiro ano tem que aprender não sei quantas... Só passa de ano se tiver aprendido 700 ideogramas e no outro ano... É uma coisa... E os ideogramas estimulam profundamente, né? Não, profundamente. Porque você estimula os dois lados, né? Quando você pega só essa parte que a gente conhece vamos falar aqui do português mesmo, você usa mais o hemisfério esquerdo. Quando você mistura isso, que tem a ver do significado da sílaba e da construção da palavra, com o ideograma, que vem da China principalmente, e tem na língua japonesa, você está mexendo com símbolos. E aí você usa mais o hemisfério direito.
Então, para você compor isso tudo, você estimula mais o cérebro de uma forma geral. E tanto é que, de fato, o garotinho lá, ele japonês, ele não vai ser alfabetizado ou considerado alfabetizado com 6, 7 anos, como o garoto daqui do Brasil. Não. Lá vai ser com 10, 12 anos ou mais. E essa questão dos exercícios que são tão falados, né, para ginástica cerebral, escovar dente com a mão contrária, escovar o dente com o pé, como o jogador, o Profeta lá do São Paulo, É mesmo? Mas consegue pôr o pé perto da boca para escovar o dente? consegue escrever e escovar o dente assim. Porra. Fazer essas alterações, tomar banho no escuro, palavra cruzadas, a mais famosa de todas, tudo isso é ginástica do cérebro. Sudoku. Pô, isso ajuda. Tinha isso um filme ajuda. muito bom, um filme espanhol que mostra um velhinho matemático que começa com Alzheimer, é uma história linda. E ele tá sempre com o sudoku na mão, porque tá dando a entender que o sudoku não adiantou nada nesse filme. Mas aí eu te pergunto, adianta? Adianta, lógico que adianta. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, quando a pessoa reclama muito pra gente que tem problema, a gente fala, olha, você está tendo a chance de estimular e mostrar a sua inteligência. Uma vida sem problemas é uma vida burra. Então, assim, os problemas, eles são amigos no sentido do desenvolvimento cerebral. Quando uma pessoa tem um AVC, um acidente vascular cerebral, por exemplo, um trauma de crânio, um tumor cerebral, o que acontece depois da cirurgia ou daquela fase aguda de tempestade e a pessoa não morreu? Ela vai ter uma certa lesão no tecido e ela entra num processo que a gente conhece como reabilitação multiprofissional. Então, a pessoa vai fazer fisioterapia, vai fazer fonoaudiologia, terapia ocupacional, pode fazer musicoterapia e assim vai. E aí você vê, o indivíduo ficou a vida inteira podendo aprender a pintar, aí ele vai, na verdade, tocar no pincel só na reabilitação depois de um AVC. E ele desenvolve. Aí você fala, puxa vida, como é que seria esse cérebro se tivesse sido submetido a esse sistema de reabilitação antes de um evento traumático como um acidente vascular cerebral? Quantas oportunidades perdidas. E o fato dos nossos filhos, quer dizer, os 50 mais, em geral, tem filhos jovens, né? Tem uns mais velhos, outros mais jovens. O Fernando tem de todas as idades. Eu tenho um que vai casar e tem a pequenininha, né? Mas Eu os passei nossos por filhos todas as... estão sendo muito estimulados em tela. Esse estímulo em tela, já tem estudo que mostra uma diferença do desenvolvimento do cérebro por causa disso? Tem, e até a própria sociedade como um todo, até a Academia Americana de Pediatria, já normatizou, pelo menos na tentativa de controlar alguma coisa, está estipulando tempo que você deve expor uma criança à tela. Porque o cérebro ele é curioso, ele quer novas informações e a forma que vem através da tela é muito sedutor. E o indivíduo acaba ficando privado de viver no mundo analógico. A gente vive no mundo analógico, né? Tem a força da gravidade. E o digital puxa. Isso não é um problema das crianças, é um problema dos adultos também. E qual é o tempo? E isso depende da faixa etária. Por exemplo, uma criança até uns 5 anos de idade, não tem por que você deixar mais do que 2 horas por dia. Só que, na verdade, você vê, às vezes, crianças com muito mais tempo. Não, mas é porque é uma babá maravilhosa. A mãe quer comer, dá o telefone na mão da criança, a criança fica brincando e não enche. É muito ruim, mas é um fato. Sim, cobra um preço caro, mas é muito eficiente, né? Nesse aspecto, sim, mas tem algumas coisas que acabam sendo complicadas e a gente, de cadeirinha, acaba sentando e observando isso acontecendo na sociedade. Eu vou dar um exemplo que esbarra mais no comportamento, aí neurociência comportamental, e não a questão neuropsicológica propriamente dita. A criança, quando chega por volta dos 2, 3 anos de idade, é natural que ela tenha aqueles fenômenos que são extremamente desagradáveis em ambiente público, as birras, não é? Pai e mãe geralmente não gostam de birra, né? E não entende por que ela acontece. Com as telas, você tem um refúgio rápido. A criança começou a chorar, espernear, você bota ali no canal ou no programinha que ela gosta, ela rapidamente fica hipnotizada pela tela e muda de comportamento. Você olha e fala, puxa, resolveu a situação, né? Você colocou um band-aid ali naquela situação socialmente que pode ser complicada, mas que a gente sabe que faz parte do ser humano. A birra, ela representa para o indivíduo uma tentativa inicial de dizer, olha, eu não concordo com isso que está sendo proposto para mim, eu quero uma outra coisa agora, não é isso, enfim, a busca da autonomia. Se você pega uma pessoa que, no processo natural do desenvolvimento do cérebro, ela está buscando essa autonomia e você cala essa autonomia com uma coisa mais interessante, você pode imaginar que depois, quando esse indivíduo chega no momento que você acredita que ele deva ter autonomia, ele não vai ter essa autonomia. Aí você vê esse número crescente da geração nem, que não é de nenê de criança, é que nem trabalha nem estuda. Mas por quê? Desde pequeno, na verdade, foi calado. Então, hoje, pela neuropsicologia e psicologia moderna,
o que é a orientação? Puxa, você tem que respeitar esse momento, você vai acolher, você vai esperar aquela tempestade ser de uma forma, né, mais madura, aquela tempestade cerebral sossegar, e depois, então, no momento apropriado, que geralmente não é imediatamente depois da birra, tentar abordar o tema, tentar conversar sobre isso. Mas isso esse movimento é importante que aconteça. Então, a tela pode atrapalhar isso. Precisa de uma atitude, de uma participação dos pais, né? Precisa gastar energia ali, né? Tem uma questão também que muito está se falando atualmente, a gente fica com muito medo do Alzheimer, mas a doença de pessoas ativas, né? O Bruce Willis, Maurício Cubruzzi, nosso colega, um esvaziamento aí dessa atividade, dessa produtividade do cérebro, não exatamente ligado ao Alzheimer. As pessoas olham como se fosse algo novo, que, poxa, que doença é essa? O que é? A gente está falando dessa linha longa que existe de um problema de um cérebro sadio até essa ponta do Alzheimer? Sim, existem diversos diagnósticos diferenciais quando a gente fala de demência, né? O Alzheimer é o mais frequente. Então, assim, se você pegar na população depois dos 85 anos de idade, por exemplo, 40% está dentro de algum diagnóstico de demência. E metade disso é Alzheimer. Qual que é o problema? Se você tem um médico que não está gabaritado, treinado com aquela situação, que nem sempre é fácil de fazer o diagnóstico numa primeira consulta, rapidamente ele pode estabelecer e rotular a pessoa, pronto, tem Alzheimer. No passado se falava esclerose, né? A pessoa está esclerosada. E com isso você fecha a possibilidade de estudar outras demências que algumas poderiam ser até tratáveis, talvez. Totalmente. Então, por exemplo, hipovitaminoses B12, hipovitaminose D, a questão da própria tireoide, neurosífilis, situações em que se você diagnostica e você trata, você pode reverter. Ou até mesmo, uma que a gente trabalha muito lá no grupo de hidrodinâmica cerebral das escolas clínicas, que é a hidrocefalia de pressão normal. Os países de terceiro mundo, eu faço parte da diretoria dessa Hydrocephalus Society, né? E os países como o Japão e o norte da Europa são extremamente preocupados com isso, porque assim, o que tem para ser feito em relação ao Alzheimer já está sendo feito e infelizmente não tem cura por enquanto. Mas doenças como a hidrocefalia de pressão normal, elas têm tratamento e reversão do quadro. O indivíduo começa com uma dificuldade para memorizar, dificuldade de atenção, parece Alzheimer. Dificuldade para andar, parece Parkinson. Incontinência urinária. Só que quando você olha tudo isso, isso vai muito dentro do estereótipo do que seria um idoso, né? Olha, a pessoa precisa de uma bengala para andar, porque já anda meio curvadinha, é normal que ela perca um pouco de urina, porque tem as questões também da próstata, ou então da multiparidade nas mulheres, isso faz uma confusão. Memória, é esperado que a pessoa não seja muito hábil do ponto de vista cognitivo mesmo, e você deixa de fazer o diagnóstico. Só que numa doença como essa, e que não é tão rara assim, a gente acredita que tem no Brasil aí cerca de 120 mil, 150 mil pessoas com o problema, que certamente não são diagnosticadas e nem estão sendo tratadas. Você faz uma cirurgia, coloca uma válvula, tira o excesso de líquido que está dentro da cabeça, direciona para o peritônio, e a pessoa ela volta a andar normal, volta a se comunicar normal, volta a ter o controle miccional. Isso é legal, é importante. E não é uma coisa muito comum, a gente não ouve falar muito disso, né? E assim, pode existir também a coexistência. O indivíduo ele pode ter, por exemplo, a doença de Alzheimer, pode ter a demência cerebrovascular e também a hidrocefalia de pressão normal. Então a gente falar sobre isso é muito importante e a gente sinaliza que o pessoal que já está vivendo mais, como nesses países que eu comentei, eles estão super preocupados com isso. HPN, né? Nós estamos falando da HPN. Hidrocefalia de pressão normal. O diagnóstico é feito como? Você faz uma imagem, quer dizer, você tem o quadro clínico, que pode ter ou não essa tríade que eu falei, alteração de marcha, incontinência urinária e declínio cognitivo, memória principalmente. Você faz uma imagem e você vê acúmulo de líquido dentro dos ventrículos cerebrais, na tomografia ou na ressonância. Aí você faz uma punção lombar, faz um teste, chama TAP teste, retira ali de 30 a 50 ml e observa como a pessoa fica até 3 horas depois do teste. A pessoa melhora, parece uma coisa impressionante. Você fala, gente, o que está acontecendo aqui? Só que depois, como esse líquido é constantemente produzido, o indivíduo piora de novo. Para o indivíduo não ter que ir todo dia num ambulatório de líquor e ficar sendo submetido a uma punção nas costas, você bota a válvula que faz essa vez. E não tem tratamento com remédio, não tem um remedinho. A única interferência que existe até hoje é a colocação de um sistema mecânico que tira esse excesso de líquido da cabeça. Doutor, com relação aos testes genéticos, essa forma de prever, né, possibilidades de doenças tão perigosas, temidas como Alzheimer, né? Tem uma Alzheimer, demência frontotemporal, que né, a gente acabou tem de... gente aqui que falou, olha, existe como saber se vai ter Alzheimer ou não,
Mas eu não quero saber porque não tem nada para fazer. Isso que eu ia te perguntar. Foi o que falaram, não é, Fernando? Gente de peso. Divide assim, ó, opiniões, assim, né? Divide opiniões. Tem uma questão ética, né? Porque você imagina, se você já sabe que vai ter Alzheimer, essa pessoa de repente está numa carreira, como é que vai ser? Ela isso. Então, talvez já bloqueia a própria complicada com os progressão. planos de saúde também, Exato, né? Desse exato. acesso a esse banco de Vai falar dados. que é uma doença pré-existente, talvez. Negócio complicadíssimo, né? Complicadíssimo. E sem contar que, assim, a gente de fato não tem ainda uma cura para esse problema especificamente. Mas você rotular uma pessoa acaba sendo algo extremamente cruel e determinista. Porque não é só a questão genética. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda e tem uma influência do próprio ambiente, do comportamento e estilo de vida marcante. Eu acredito que agora, com a questão da inteligência artificial, talvez a gente tenha, de alguma maneira, até a possibilidade de fazer esse diagnóstico um pouco mais precocemente, sim, mas sempre esse dilema ético ele vai existir. Eu, particularmente, eu diria, se eu pudesse saber qual seria o meu desfecho lá na frente, eu, particularmente, gostaria de saber. Gostaria? Gostaria de saber, por uma questão de organização de vida, né? Não é nem maturidade que eu estou falando para você. Se você sabe mais ou menos que o Alzheimer pode ter um curso aí de evolução de 10, 15 anos, e você ainda não tem um declínio cognitivo, talvez algumas escolhas na sua vida você faça de uma maneira diferente, né? Eu costumo dizer assim, ó, por exemplo, um casamento para dar certo, muito mais do que simplesmente atração entre as pessoas, uma perguntinha básica, ela pode fazer muito bem, porque diminui um monte de atrito. O que você acredita que aconteça depois que a gente morre? Porque com base nisso, muitas decisões que são intangíveis e fazem parte do fórum emocional são tomadas. Se você tem duas pessoas que são extremamente materialistas, não acreditam em nada do ponto de vista espiritual, talvez coloquem tudo para viver nesse momento. Uma pessoa que tem uma visão espiritual, talvez uma possibilidade de uma manutenção da consciência depois do desligamento do corpo físico, talvez as condutas de vida sejam diferentes. Então, assim, a gente acaba esbarrando em outros aspectos da inteligência, como, por exemplo, a inteligência existencial. Tem um filme sobre o Alzheimer, que eu não vou me lembrar o nome, Fernando me ajuda, que ela tenta dar um recado para ela mesma quando estiver bem ruim. Lembra desse filme? É aquela atriz linda, né? Maravilhosa, uma e ela deixa professora um recado, universitária. olha, toma esse remédio e não sei o quê, porque ela quer se matar quando ela não tiver condições mais, porque uma das coisas difíceis é que a pessoa vai perdendo até o poder total da vida dela, né? Quer dizer, isso é uma coisa... Mas você sabe que tem uma coisa interessante no E ela não consegue, só para final, e ela deixa cair o negócio e esquece. Quer dizer, é uma coisa, dá uma angústia na gente. Tem um nome em neurologia, Fábio, chamado anosognosia, que significa não sabe, não tem conhecimento da própria doença. E então o Alzheimer, ele é interessante porque assim, você olha para a pessoa, você acha, está sofrendo. Mas na verdade, os sofredores de segundo e terceiro grau são maiores, né? Então os filhos, os familiares, amigos acabam ficando muito mais entristecidos do que a própria pessoa. Porque, como esse exemplo do filme que você deu, ela sequer foi capaz de pegar um recado dela mesmo deixado para o futuro. Não significa que ela está sofrendo. Mas quem está em volta fica extremamente... Por isso que assim, a preocupação com os cuidadores, com os familiares, né? Porque tem toda uma questão de estresse envolvido nisso, né? De quem vai cuidar do papai, quem vai cuidar da mamãe, por quanto tempo, quem é mais bonitinho, ou a gente vai deixar numa determinada instituição. Então, assim, tem muita coisa envolvida nesse processo. E é impressionante como essas pessoas acabam ficando longevas, porque elas perdem aquela constante reclamação sobre tudo, né? Dores que são talvez sintomáticas. Isso para de existir, a pessoa acaba vivendo mais, né? De alguma forma, sim. E isso realmente é um desafio para quem está em volta. É duro, gente. É duro. E acho que a família, inclusive, eu acho que tem serviços de psicologia voltados para o cuidador, para o interlocutor, para o marido, para a esposa, porque eles têm que estar preparados. É muito difícil. E aí fica essa questão, né? Poxa, se meu pai teve, meu avô teve, eu vou ter, não exatamente podemos fazer essa colocação, mas se a gente falar de algumas doenças degenerativas ligadas ao movimento cerebral, a gente pode também falar algo que lá no bem-estar a gente falava muito, a questão genética, a questão hereditária, é só uma informação, não é uma condenação, né, doutor? Exato, porque o estilo de vida ele acaba influenciando demais. Tem coisas Estilo de vida. Estilo de vida. Se você entender que o cérebro é um órgão como qualquer outro, ele tem um papel realmente
de destaque porque a nossa consciência está ali nele, né? E a nossa consciência é o que dá significado para a nossa existência. Isso é o grande barato e por isso que a gente está aqui. Mas ele tem que ser cuidado, antes de tudo, até quando a gente fala de saúde mental, primeiro como órgão. Ou seja, dormir bem, se alimentar de forma adequada, fazer exercício físico, estimular o cérebro com tudo. Estudo, curiosidades, por exemplo, aprender japonês, por que não? Quais são as 5, na sua opinião, doutor? Uma dica de ouro aqui para quem está acompanhando a gente. Bom, em primeiro lugar, cuidar do cérebro como órgão. Então, isso que a gente falou do estilo de vida. Você precisa dormir, você precisa descansar. Descansar faz bem. A memória, ela é consolidada durante o período do sono. Então, assim, a gente não pode negligenciar. Cada vez mais, não só a propedêutica do ponto de vista de perguntar como é o sono da pessoa é feita. A gente tenta estudar cada vez mais. Então, vai fazer uma polissonografia. Se o indivíduo tem algum distúrbio relacionado com o trânsito do oxigênio, do gás carbônico durante o período da noite, você tenta corrigir. Então, vai passar numa cirurgia com otorrino, vai colocar um CPAP, enfim, isso precisa estar resolvido. A alimentação influencia demais. Hoje em dia a gente sabe que tem um eixo direto de comunicação entre a microbiota e tudo que tem ali no aparelho digestivo e o funcionamento do cérebro. Os neurocientistas não gostam muito de dizer que o intestino é o segundo cérebro, né? É, porque na verdade ele praticamente funciona de uma maneira independente. A gente tem uma grande conversa através do sistema nervoso autônomo, simpático para simpático, mas ele é independente. Veja, olha que maravilha. A gente funciona, essa nossa parte consciente, como CEO de uma grande empresa. Tem muita coisa acontecendo ali que a gente não toma conhecimento. Não, imagina, é uma máquina maravilhosa, Tudo incrível. trabalhando ali, mantendo. Mas como seria essa alimentação aí? Eu fiquei curioso. Então, a gente sabe que existem alimentos que podem, de alguma maneira, influenciar essa microbiota e a produção de neurotransmissores. O que tem sido estudado é que, de acordo com as bactérias que você tem dentro do seu aparelho digestivo, você pode ter uma produção mais satisfatória ou não, uma regulação mais satisfatória ou não do próprio sistema nervoso central. A gente tem um nervo vago que faz uma comunicação ao contrário para dentro do cérebro. Tanto é que tem correntes que acreditam que o próprio Alzheimer poderia ser uma doença que teria essa origem e não simplesmente alguma coisa genética e multifatorial. Então, isso é extremamente importante. A alimentação, ela deve ser levada em consideração e existem, hoje em dia, congressos e grupos de estudo só focados nesse pedaço aí da medicina que há muito tempo só se focava na questão da nutrição para a manutenção do corpo físico. O que nós estamos falando? Estamos falando de... Estamos falando de coisas diferentes do tipo transplante de fezes para você mudar a microbiota intestinal e com isso mudar o comportamento, por exemplo, de um indivíduo que esteja dentro do transtorno do espectro autista. Falamos disso. Eu gosto de falar disso porque eu fiz algumas vezes. Eu fiz nas pessoas, viu? Mas eu fiz algumas vezes. Eu queria muito fazer. Tem um grande amigo, Dr. Pedro Chestatsky, que já fez 3 vezes. Neurocirurgião, neurocientista também, lá do Rio Grande do Sul. Sim. Agora, não adianta você fazer e manter o mesmo padrão de hábito e ingestão de substâncias da mesma maneira. Porque, de alguma forma, quando você faz isso, você muda, mas de uma maneira que pode ser transitória, né? Mas por isso que... hoje a gente já tem alguma dieta que sabidamente faz bem para o cérebro? Sim. Então, falando em termos de longevidade e manutenção de memória, a dieta do Mediterrâneo, ela tem uma correlação direta com isso, com longevidade e manutenção da cognição. Castanhas, azeite, carne, mas com moderação. Vinho com moderação. Leguminosas, as castanhas. Evitar tudo de fast food, sim. Tudo que faz gorduras hidrogenadas farinhas, e manteiga, tudo cortar tudo isso aí. Processada. Tá. Então, lá, e, assim, e a curto prazo, quando a gente fala de performance cerebral, olha que coisa interessante, né? Nas escrituras sagradas, o que acontecia? Qualquer personagem bíblico ali que tinha uma questão muito difícil para resolver, é fato. O que ele faz? Ele jejua, né? Quando o indivíduo entra em jejum, ele tem a possibilidade de alguma forma, interferir no metabolismo e entrar em cetose. Quando ele entra em cetose, o que o neurônio utiliza como forma principal de energia deixa de ser simplesmente a glicose e passa a ser os corpos cetônicos também. Isso pode melhorar a cognição, pode melhorar a atenção e a capacidade de memória do indivíduo. Então, não é que eu estou fazendo aqui apologia para o indivíduo fazer jejum intermitente ou coisas do tipo, mas a gente sabe que a dieta cetogênica influencia no funcionamento do cérebro. Pacientes que têm, por exemplo, uma refratariedade à epilepsia, ao tratamento com drogas antiepiléticas, essa é uma das condutas que é tomada. E muitas vezes você consegue ter um controle melhor das crises. É difícil,
Mas existe essa possibilidade. Não, e é um caminho que pode ser desbravado, que ainda não está totalmente exato. desbravado. Poxa, Né? e tem processos meditativos ligados ao jejum temporário que alteram a percepção cerebral de forma muito efetiva. Então, tudo isso pode ser feito, né? O grande detalhe é a gente topar entrar nesse caminho e desenvolver. Atividade física, Aí, falando de respondendo. Não, eu tava você falando falou, cuidar como órgão, 2, alimentação. Atividade física. Atividade física, trabalho muscular. O músculo consegue liberar substâncias como irisina, fator neurotrófico cerebral, que vai influenciar até na formação de novos neurônios em substâncias profundas. Quando a gente fala de atividade física, estamos falando dessa clássica recomendação de 150 minutos por semana de atividade moderada ou de 50 minutos por semana de atividade intensa, 70, Olha, aliás. quando a gente olha os lugares chamados blue zones, né, lugares do mundo onde as pessoas vivem mais, vamos pegar, por exemplo, né, no Japão. Você pega ali Okinawa. Veja, uma coisinha simples, né? Lá não tem cadeirinha que nem a gente está aqui agora sentado, nem sofazinho, eles sentam no chão. Então você imagina, a pessoa que vai chegando 60, 70, 80 anos, senta e levanta no chão 30, 40 vezes por dia, é diferente do vovô e da vovó daqui do Ocidente, que está acostumado com uma poltrona gostosa, né? Poltrona do papai, poltrona do vovô. A gente entrevistou essa semana aqui, está no ar essa semana, a Lilian Liang, foi uma documentarista que foi visitar as Blue Zones, e ela disse que na Sardenha e na Grécia, eu vou para casa, tem que subir uma escadaria, outra escadaria, outra escadaria. O cara sair de casa é uma maratona já, né, Fernando? Pois é. E tem também questões muito legais, porque tem em Costa Rica, né? Sim. Tem na Califórnia, tem na Grécia, tem na Itália e no Japão. Você pode até achar que é difícil encontrar pontos de contato dessas populações. A alimentação Mas aí você vai certamente encontrar já não é a mesma. alimentação regrada, né? Sim. Atividade física, né? Os velhinhos na Costa Rica andam a cavalo e tocam boiada, enfim. O pessoal gosta de falar do vinho, mas não tem vinho em Okinawa, não tem vinho na Costa Rica. Nos Estados Unidos, que é na Califórnia, é uma região muito ligada à igreja. E a questão de pertencimento. Isso aí começam as outras coisas, além de tratar como órgão, né? Ou seja, você fazer parte de um movimento. Aí tem a questão social, porque assim, se você se isola, tem dois termos que a gente precisa falar aqui, né? Solitude e solidão. Solitude é geralmente quando você vai fazer um caminho de introspecção, um caminho só seu, alguma coisa assim, né? E muitas vezes você usa isso como desculpa, mas na verdade você está vivendo uma solidão. É só a gente olhar para o cérebro. O cérebro tem neurônios. Neurônios fazem sinapses, é comunicação. O ápice disso são 86 bilhões de neurônios, que é o nosso sistema nervoso central. Então a gente precisa se comunicar. Quando você faz parte de uma agremiação, e principalmente com um significado existencial, né, que a gente fala, por exemplo, isso da Califórnia tinha isso em comum, né? Eles têm a questão da religião. A né? cultura americana, muitas vezes o filho, por exemplo, entra na universidade e vai embora. E os velhinhos, os idosos ficam sozinhos. Mas lá existe uma sensação de pertencimento, porque essa região especificamente é adventista e a igreja é muito forte. Então tem uma comunidade que faz com que aquelas pessoas, mesmo idosas, elas tenham pertencimento a um grupo quase familiar. Não é familiar, é religioso, mas... E é bacana que não é todo mundo ligado à questão financeira, porque lá na Costa Rica é uma população com mais dificuldade com relação a dinheiro, né? Na Grécia também não é tanto assim, mas é isso mesmo, é a ligação com o outro, a percepção do movimento, a percepção que o trabalho não é um fardo, é uma condição inata do ser humano, né? Você não tem que aposentar, você tem que honrar a sua existência, né? De alguma forma, né? Tudo isso acaba sendo estratégia para você manter um cérebro mais ativo. Né? E na ponta disso tudo, a curiosidade, né? Curiosidade. A criança brinca, né? Brincar não é uma coisa tão tranquila quando a gente imagina. Brincar é coisa séria. E conforme a gente vai entrando na vida adulta e assumindo responsabilidades, a gente deixa esse aspecto da nossa vida de lado totalmente. A gente pode se lançar ali, né? Alguém talvez tenha um hobby, alguma coisa que gosta de fazer, mas a gente esquece disso. E a nossa curiosidade acaba morrendo. É isso que você falou. Nossa preocupação é como que a gente vai se manter depois disso tudo, com a própria aposentadoria, se preocupar em não ficar doente, e se ficar doente não ser um fardo para ninguém, ou pelo menos não sofrer. Mas, na verdade, e o grande barato da vida? A gente deixa isso para trás. E o cérebro é curioso. E curioso sozinho ou curioso com outras pessoas? E com outras pessoas melhor. Porque isso estimula
essas conexões. Faz com que você tenha, na verdade, alguma correção, quando, de repente, existe alguma tendência, algum desvio, e você volta para uma qualidade de vida melhor. Outro dia um amigo meu falou assim, você já percebeu que quando a gente era criança tinha um monte de tatu-bola no jardim e hoje em dia não tem mais? Aí alguém respondeu para ele assim, quanto tempo faz que você não levanta uma pedra do jardim? E aí é isso, na verdade a criança ela desbrava. E a gente vai perdendo a curiosidade. Você vai levantar uma pedra, o que tem embaixo da pedra? Tatu-bola, minhoca. Mas tem, eu sei que tem. Mas tá lá. Porque eu procuro com a Nicole, Ele continua lá. A gente perde essa curiosidade. E não perder a curiosidade, eu acho que é uma grande sacada. E é muito legal, né? Isso é curioso. Curioso está perto da inteligência, porque tem esse conceito, né? O que é a inteligência? A inteligência é a capacidade de resolver problema. Então, assim, para você sanar a sua curiosidade, que acaba sendo um problema, né? Eu tenho uma inquietude, né? Eu quero descobrir o que é aquilo. Você lança a mão de tudo que você tem de recurso nas mãos. E um dos recursos é essa rede de comunicação, em que você usa a sua inteligência linguística, você usa o seu relacionamento interpessoal para conseguir essas coisas. De uma forma saudável, né? E tem também, de fato, vários tipos de inteligência, certo? Tem pelo menos 10 tipos de inteligência e cada pessoa tem pelo menos 2 ou 3 mais desenvolvidas, mas a gente acaba tendo todas, na verdade. Certo. E a tal da inteligência emocional, que todo mundo fala, Então, que volta e meia... Não, esse cara não tem inteligência emocional. O que quer dizer isso? É o seguinte, quando Howard Gardner descreveu essa questão da inteligência múltipla num livro chamado Shattered Mind, ele falou de todas e um pupilo dele, depois de alguns anos, publicou um livro, né, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, pessoal de Harvard, dizendo, olha, tem uma inteligência que você não consegue medir por teste de QI, por psicometria, mas que é extremamente importante, que é uma inteligência que faz a comunicação do que a gente tem de atividade no córtex cerebral com a nossa parte relacionada com a manifestação do prazer, com o sistema mesolímbico dopaminérgico. É mais ou menos o seguinte, a inteligência emocional é aquela capacidade de você gerenciar a expectativa ou a frustração relacionada a um possível desfecho. Então, por exemplo, você suporta uma coisa desagradável pensando ou vivenciando alguma coisa melhor que possa acontecer depois. Tanto para o bem como para o mal, como para a frustração. E é uma inteligência extremamente importante. A gente vê isso, por exemplo, na Olimpíada, nos campeonatos de esporte, por exemplo, que fica bem evidente. Você pega equipes exatamente iguais do ponto de vista físico, do ponto de vista de inteligência corporal sinestésica, espacial, mas muitas vezes é o jeito de manejar com aquela pressão, com aquela expectativa e com aquela necessidade de resultado que faz com que um tenha uma vantagem em detrimento do outro. E até no próprio ciclo olímpico de 4 anos, como é que ele vai se dedicar, as trocas que ele vai fazer para lá na frente ganhar ou não uma medalha e pensar que ele pode ter mais uma chance ou não, né? Exato. Isso tem a ver com aquela experiência das crianças com o sorvete. Você tem acesso a um sorvete, se você quiser imediatamente você pode pegar, você fica só com um. Mas se você esperar, você pega 2. E as crianças que esperavam para pegar 2 depois de um tempo, elas se mostravam também mais inteligentes e emocionais, porque conseguiam esperar essa vontade de pegar um sorvete. Tem a ver, porque assim... Eu não tenho maturidade até hoje, eu como um e acabou. Dependendo do sorvete, né? Eu não tenho maturidade para isso. É bom não fazer esse teste. Mas faz sentido, né? Faz sentido, porque quando você tem um desejo seu resolvido, você tem uma liberação de dopamina nessa parte do circuito cerebral do prazer. Imediato, que o cérebro quer esse prazer. Isso é gostoso, isso dá uma sensação de bem-estar, dá um baratinho legal, entende? Só que, então como é que você faz para dosar isso? Né? Se você se lança nisso, você perverte totalmente o seu motivo de... Você pode perverter totalmente o seu motivo de vida. Então, conseguir gerenciar isso faz com que você tenha um desempenho até melhor do ponto de vista de relacionamento com outras pessoas e performance. Kant dizia, né, que o homem feliz, realizado, é o que faz o que não quer. Porque o que faz o que quer é o banal, é o homem ordinário, que se vende aos desejos simplórios da vida e da alma. Olha só. Immanuel Kant. Não, também faz sentido. Faz. Inteligência emocional? Faz. A inteligência emocional, ela realmente faz com que você possa ter um desempenho melhor, por exemplo, garantir uma vaga no emprego, passar numa prova, lidar com uma situação de estresse. A gente vivenciou muito isso durante a pandemia, né? Porque agora passou tudo aquilo, mas houve uma época muito terrível e todo mundo apelava para o quê? Para a inteligência emocional, que tá presente, né, nos livros de autoajuda, porque isso virou depois que Daniel Goleman começou a falar disso, virou uma febre.
Só que o que acontece? A gente não tinha certeza do desfecho e muitas pessoas literalmente piraram nesse período. Porque quando você vai trabalhar com inteligência emocional, você trabalha com qual conceito? Tudo bem, eu vou ficar em casa, vou botar máscara, vou me privar, porque lá na frente pode ser que dê tudo certo. E de repente a pessoa olhava para o lado e estava dando tudo errado. Gente morrendo, ela ficando doente. Então só a inteligência emocional não funcionava. A humanidade vivenciou um convite para estimular outro tipo de inteligência. A intrapessoal, que é essa conversa interna e desenvolvimento que você tem através do autoconhecimento, pode ser assistido ou não por um psicólogo, um terapeuta. E também a inteligência existencial, que é essa pergunta aí, ó, o que vai acontecer depois que a gente morre? Né? Isso incomoda, né? Muitas pessoas têm isso muito desenvolvido. Então você vai lá, Papa, Chico Xavier, Dalai Lama, são pessoas que de alguma forma trabalham muito constantemente com esse material mental, né? Usualmente, ou as pessoas pensam nisso, ou simplesmente colocam uma roupa de uma religião, porque já está aquilo meio pré-formatado e vai. Só que nesse momento de desespero, de desesperança, quem trabalhou simplesmente com a inteligência emocional, em algum momento se sentiu ali ameaçado, porque falou, puxa, a conta não está fechando. Eu estou tolerando tudo aqui, mas não estou vendo não aquela tem luz no fim do túnel. Não tem luz. Exato. Né? E quando a gente fala de mente, né? Olha, cuidado, a sua mente é traiçoeira, as respostas estão na sua mente, acalme sua mente, aquiete a mente. A gente está falando de cérebro também? E vice-versa? Quando fala de cérebro, está falando de mente ou são coisas distintas? De uma forma bem simples, a gente pode dizer que o cérebro é o hardware e a mente seria o software. E a Geralmente, aí a gente pode falar de alguma coisa que até extrapola essa existência do próprio corpo físico e existem linhas de pesquisa interessantes de gente estudando já o que acontece depois que o corpo físico deixa de funcionar. Então, o cérebro seria ali o hardware, o que você pega, o que você consegue ver no microscópio, você vê aquela máquina ali do que computador, você consegue dosar. O produto do funcionamento disso, uma parte, que não é a maior parte disso, que acaba sendo a consciência, onde você consegue mexer com esses elementos, né, com essa manifestação da inteligência, você pode chamar de mente. De mente. Interessante. Mas você percebe, você tem que ter um cérebro legal para viabilizar o funcionamento de uma mente bacana. Só que o caminho ao contrário também existe, porque a própria mente acaba funcionando de uma maneira que influencia o funcionamento do cérebro. Se você não tem uma mente quieta, você não vai ter um coração tranquilo, né? Veja, Quieta, espinha ereta. é o efeito, e o coração tranquilo. É o efeito placebo e nocebo, mais uma vez. A própria mente, o pessoal fala de autocura, né? Existe isso. Em alguns aspectos, você pode imaginar que sim, porque a sede do sistema imunológico não está no sangue, não está na medula óssea, não está no cérebro, está no próprio hipotálamo, onde consegue ditar para onde as coisas devem acontecer. A gente vê isso na prática, né? Aquilo que você fala, pô, o trabalhador tomou um tiro, no dia seguinte morre, bandido tomou um tiro, tá de pé aí correndo. Mas por quê? A motivação do camarada é tão grande que o tiro não é um grande problema para aquela pessoa. A motivação dela de estar viva é muito maior. Então isso traz um convite aí para a gente pensar como a gente... Vocês médicos vivem isso muito, né? Por exemplo, um casal, a morte de um cônjuge, muitas vezes, rapidamente o outro fica doente e morre, porque perdeu a vontade. A gente tem muito mais poder do que a gente pode imaginar. Exato. E a gente vê isso na prática, às vezes é meio inexplicável. Você pode falar, não, a imunidade caiu, então não sei o que. Não, tudo bem, mas é repetitivo. Como Fábio, você vai lembrar disso, porque a gente é contemporâneo, bem perto, assim. Quando a gente passava na faculdade, e talvez você também tenha passado por isso, e você teve algum paciente ali que fez a solicitação do exame do HIV, veio positivo, naquela ocasião, naquela época, tá? A gente tá falando aqui de 90. A gente viveu a epidemia na faculdade, logo depois que se formou. O camarada estava bem por um tempo. Mas é curioso, você dava... Eu vi isso em alguns pacientes acontecendo... No dia seguinte, tamanho é o poder da mente, da compreensão, porque veja, o fato não mudou, o vírus já estava lá. E o susto que o cara tomava naquele momento era uma sentença de morte, né? Era uma coisa muito pesada. Mas certamente que tem mais coisas mediadas pelo nosso cérebro que a gente consegue compreender. E outra coisa, por exemplo, que a gente vê, eu vejo na minha prática diária, aquele paciente que tem fé, não importa qual fé, pode ser o que você quiser, pode ser espiritismo, bandismo, budismo, cristianismo, mas aquele paciente que tem fé, ele lida melhor com a vicissitude da doença e sobrevive de uma maneira diferente. O fato de ter fé, não importa qual,
Você percebe isso? Percebo. Tem neurociência para isso? Percebo, tem trabalho, inclusive, mostrando que, olha que curioso, pessoas que estão em ambiente de UTI recebem oração, aí começa a ficar mais complicado ainda, Fábio, e recebem oração pela sua boa evolução, elas podem ter um desfecho melhor do que aquelas que não receberam oração, nem tendo consciência que estão recebendo prece a seu favor. Veja, não é que vai mudar a mortalidade, mas tem trabalho mostrando que o número de intercorrências, não tão graves assim, mas que são desagradáveis, como soltou um catéter, uma infecção urinária, pequenos probleminhas que são manejados foram maiores no grupo de pessoas que não receberam oração. Então, veja, a pessoa não está nem pensando, não é nem só ela, entendeu? Lidar com aquela situação. É uma coisa Existe muito alguma louca. coisa que a gente não consegue tocar e que a gente sabe que existe e fica no âmbito do curioso. A conversa de bar, né? Você fala, você vai falar num congresso, olha, eu fui operar um aneurisma cerebral e senti. Pô, você não sente, você vai lá e clipa e ponto final. Mas tem muita coisa que acontece nesse meio e por isso que a medicina é tão apaixonante. Eu opero com o Fred, você lembra do Fredão, do basquete? Sim. Eu opero com o Fred toda vez antes de operar, eu paro um pouco, porque eu venho da rua, venho passar visita, pego o elevador, então você vem com aquela... Então vamos baixar a energia todo mundo, vamos dar uma parada assim, aí ele tira mó sarro, ele fala, ele tira sarro, e o sarro também faz parte da brincadeira, mas eu acho que baixar a energia antes de operar dá uma outra perspectiva da cirurgia. Para mim, eu não opero, se eu vier afoito assim, eu não opero, eu baixo 2 minutos, baixo a energia, antes de começar. A gente tem uma oportunidade no ritual que é o fato de ter que se escovar, né, para se paramentar, Não, né? na hora que você está se escovando, você já vai pensando, você dá uma alongada na mão, quem olha vê se está alongando, mas de alguma maneira você está se botando numa posição Um momento muito importante, né? E aí você entra, a pessoa merece que você faça o máximo, e aí a tua energia tem que estar assim. E na verdade, quando eu falo energia, vão me crucificar, mas você não tem como medir, então não existe essa energia. Se for falar cientificamente, ela não existe. Mas, de fato, faz diferença quando você está com uma serenidade e outra. Eu acho que faz. Eu também acho que faz Também diferença. acredito que faça. E assim, o público em geral acredita, né, que o cirurgião é um ser frio, calculista, preciso. Olha, eu posso dizer para você, acho que você vai concordar comigo, a gente trabalha mais com intuição do que as pessoas imaginam, é ou não é? Eu não sei se é tanto intuição, mas se as pessoas soubessem o quanto a gente se envolve com aquilo, Sim. cara, você opera um caso difícil, aí você tá à noite em casa, toca o telefone, você fala, puta que pariu, agora... Você já aí, doutora, que é fulana de tal, do tal hospital, pois não, olha, eu fui dar 40 gotas, caiu 41, tem problema? Não tem, querida, não tem. Mas a felicidade, quando é uma bobagem, porque a gente acha que sempre vai ser pode ter pior. dado alguma coisa errada. Se as pessoas soubessem como a gente leva para casa, não é? Eu tenho Os certeza bons que médicos, já- né? Pelo menos os Não, bons é o médicos. comprometimento, né? O que tá Comprometimento. comprometido, né? A gente uma vez conversou aqui com o doutor Carneiro, professor titular da USP, das maiores autoridades de transplante de fígado, de pâncreas, o cara que fez o único transplante de útero no mundo. Professor do Dr. Fábio Atuí, elogiou o seu comprometimento, né? Foi muito bacana. Agora, tem um estigma dos 10% do cérebro, que a gente só usaria os 10%. Isso é uma boa Isso é um verdadeiro neuromito. Acho que é o maior neuromito que existe. Neuromito? Neuromito. Da neurociência. Sabe que eu outro dia eu estava lendo o seguinte: se você botar peixes numa caverna escura, eles sobrevivem depois de algumas gerações e não tem mais olho. Por quê? Porque fazer olho num lugar onde não tem luz não serve para nada. Então você está perdendo tempo. É pior fazer olho se você não vai usar o olho. Então por isso os peixes ficam cegos. A natureza não ia fazer o cérebro para 90% não servir para nada. Ia ser um desperdício de energia, de capacidade tão grande. Tudo bem, né? mas tem gente que não está usando tudo. Isso aí eu comprovo. Eu conheço pessoas que não estão usando tudo mesmo. Não, o cérebro... A gente conhece essas o pessoas. cérebro, na verdade, a pessoa usa 100% da integralidade. Não tenha dúvida que isso. Não usa 100% das capacidades que ele guarda dentro de Mas si. faz o possível. Todo mundo está fazendo o possível, né? Você olha assim, mano, não é possível. Está tudo aí mesmo, filho. Tem 100% aí nessa sua resposta. Não, tem, né? Não, Tem, mas tá agora todo assim, mundo. de onde vem esse número, né? Existem algumas teorias do surgimento desse neuromito. Um deles é que, assim, você tem, por exemplo, para cada neurônio, você vai ter muito mais células de sustentação desse neurônio, células da glia,
fazendo parte do sistema nervoso central. Então, se você cortar um pedacinho de cérebro, não tem só neurônio ali, você tem astrócito, você tem oligodendrócito, e essas entidades são importantes para a manutenção da vida do neurônio, mas elas não pensam. Então, em teoria, de tudo o que você está vendo ali, o que de fato pensa, entendeu? É uma minoria. Isso seria uma possibilidade. A outra foi a tradução de um livro, aquela de como fazer amigos e influenciar pessoas, onde se fala no próprio prefácio alguma coisa que se comenta que a gente usa só uma porcentagem. Mas isso é um neuromito brasileiro ou é um neuromito mundial? Mundial. Que hoje em dia a gente sabe que... Tem a música do Raul. Não é verdade. Isso. A música do Raul faz a gente pensar nisso. Sim. E para a gente terminar, tem mais uma também, questão ligada a neuromitos. A gente vai perdendo esses neurônios nas ressacas da vida? O cara fala, não, puxa, vai acabando? Eu cheirei tanto loló que matei tanto neurônio, não é? Como é que é isso? O cara que fumou tanta maconha que perdeu lá essa você vai ter que responder. O cara fica leso, não fica? Não, veja, qualquer substância psicoativa que você utiliza a longo prazo, não é um evento fortuito, eu digo a longo prazo, você vai influenciar no órgão. Por exemplo, prazo. Quando a gente fala demência, anos. Quando a gente fala demência, por exemplo, existe a demência alcoólica. O indivíduo que tem a questão da ingestão crônica de álcool tem alteração cerebral e mudanças que são estruturais. Faz uma tomografia e ressonância, você vê atrofia cerebral. Veja, não foi uma ingestão, foi uma vida toda, na verdade, uma perversão daquela possibilidade de ter uma vida plena. Então, tem pessoas que nem comem, simplesmente... Seria encefalopatia alcoólica. Exato. Crônica. Sim. O fígado, então, já vai estar também, né? Provavelmente o fígado também está ruim. Mas e a maconha? O cara ficar esquecido, o cara ficar Então, leso. ela pode provocar alterações. A gente está falando da maconha, não do cannabis, né? Estamos falando da maconha do que é fumado, né? E existe uma grande preocupação, principalmente no começo ali da vida adulta, de ser de ter uma possibilidade de você ter manifestações clínicas neuropsiquiátricas, como, por exemplo, o indivíduo teria ali uma predisposição para ter um surto ou abrir um quadro esquizofrênico e, de repente, ela precipitar. Veja, não foi ela que causou aquilo, mas numa determinada fragilidade ou vulnerabilidade do órgão, aquilo é um fator... Mas queimou neurônios? De uma maneira ou outra, sim. De uma maneira ou outra, sim. Não, mas a maconha em si não dá para dizer que queimou neurônio. O álcool, com certeza, a gente pode falar. Então, neuromitos. Então, maconha não queima neurônios. Doutor Fernando Neuro aqui. Não, mas ele está falando que o uso crônico pode dar uma encefalopatia pelo uso... Mas não queimar neurônios. Não é queimar neurônio, mas tem uma reestruturação do cérebro que pode mudar o funcionamento do cérebro. Peraí. Exato. Que nem, por exemplo... Mas não queimou os neurônios. Cara, então, foi muito legal, meu irmão. Foi muito bacana, muito legal, conversa ótima. Dê os seus endereços aí, como é que a gente acha? Olho Clínico no YouTube? No YouTube, Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes, o @Dr. Fernando Neuro, tá? Que dá acesso ao Twitter, ao Instagram todas as ramificações neurais estão lá. Exato. Todas as sinapses Fernando Neuro, com o Olho Clínico. E, enfim, muito obrigado. E podcast 50 mais, podcast né? 50 Clica aí, mais, né? Valeu, muito obrigado.